Gente, hoje eu quero falar para você da vez que eu vendi, tá, com a minha empresa online para a, a empresa do meu pai, que meu pai foi encarregado, tá? Presta atenção no vídeo de hoje, deixa eu só vir encostar aqui, peraí. Nem que ser ao vivo hoje. Ai, acho que assim tá bom. Porque bate uma luz aqui, mas que dá pra ver bem. Vamos lá. Gente, eu quero aqui falar pra você que o que aconteceu? Eu fazer esse vídeo mais explicando bem principalmente falando sobre a minha história desde quando eu comecei a empreender dentro da internet. Vamos lá. Quando eu tinha mais ou menos aí uns 18 anos, né, que eu comecei a trabalhar, acho que tarde, eu não comecei cedo. Eu sempre fui muito difícil assim para trabalhar. Meus pais até reclamavam de mim, mas enfim, não que eu não queria, mas é que como todo jovem, eu acho que você jovem aí talvez tenha essa dificuldade também. Tem muita gente que é cedo, tem outros que são mais tarde. Mas enfim, eu comecei um pouco tarde, né? Lembro que eu comecei o primeiro emprego que eu tive foi trabalhando com meu irmão numa funilaria. Funilaria não, era como se fosse uma, mas era uma mecânica. E lá naquele local funcionava uma funilaria de caminhão, né? De caçamba, assim, vinha os implementos, né? Eram montados lá dos caminhões do lado e a gente fazia do outro lado assim, eram caminhões batidos que vinham para soldar, né? E daí sobrava pra gente fazer a parte da pintura. E eu lixava, passava massa, enfim, às vezes ia lá ajudar a tirar assoalho de caminhão. Me lembro que eu ficava, nossa, eu ia bater a marreta para quebrar parafuso embaixo, para tirar o assoalho do caminhão, aquele sol. Era bem complicado, mas eu fiquei em torno aí, junto com meu irmão, em torno acho que de uns 6 meses. Eu acho que foi isso. Uns 6 meses mais ou menos. Me recordo que nesse primeiro emprego que eu tava. Caiu aqui. Me recordo que nesse primeiro emprego que eu tava, gente, eu acabei. Acabei. Acabei saindo. Na verdade, me mandaram embora. Por quê, gente? Mandaram embora porque eu tava querendo, pensando em mim. Eu tava com 6 meses, eu falei assim: não, vou tirar carta. Porque eu já tava com 18 anos, né? E, enfim, queria tirar carta, fui, saí. E no dia que eu falei pro encarregado, eu falei pro encarregado assim, ó, vou começar, vou tirar carta. Só que nisso tinha outro rapaz que estava trabalhando também no mesmo lugar, que resolveu tirar carta junto comigo. E daí quando eu falei que eu ia tirar carta, o encarregado falou assim pra mim. Ele falou assim, ó, no outro dia não precisa nem vir então. Daí eu olhei pra ele, falei assim, ah, eu vou fazer o que, né? Não tem o que eu fazer. Não tem o que eu fazer, então eu vou ter que escolher o que é melhor pra mim. O encarregado ficou meio irritado, né? Acho que ele não estava num dia bom, mas acho que ele já queria também dispensar, eu já estava irritado também. Ele pegou e me dispensou, né? Me dispensou. Eu fui embora, voltei no outro dia, falei assim, ah, vou acertar as coisas, né? Vou lá pegar meu dinheiro e tal. Eles fizeram as contas lá, o próprio dono lá, acho que fez as contas, enfim, não sei lá. E me deram em torno de 2.200, né? E eu antes tinha feito umas contas, e eu acho, pelas contas que o rapaz me mostrou, outra pessoa, um conhecido, né? Falou assim, ó, vai receber em torno de uns 3, 4 mil reais. Eu falei, opa, beleza, então dá pra pagar a carta e vai sobrar um tanto, né? Aí fui lá e recebi tipo 2.500, falei junto com o salário ainda. Falei, nossa senhora, aí arrebenta as pernas, né? Aí peguei e fui embora. Fui embora, falei assim, não, vou lá no, né, vou lá entrar no Ministério do Trabalho. Quando eu cheguei no Ministério do Trabalho, a mulher falou assim, é tanto, 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 beleza. Vai lá e fala pra ele que ele tem que pagar isso pra você. E era basicamente isso. Entre 3, 4 mil reais. Aí cheguei lá, só que nisso meu irmão tinha falado pra mim.
E a vida ela dá esses retornos, né, gente? Ela dá esses retornos. Porque o que que meu irmão falou pra mim? Meu irmão falou pra mim assim, ó. Quando eu ia pra ir pra lá, eu já ia falar pra não pegar, pra pegar, né, pra falar pra ele pagar o que que é justo. O meu irmão falou assim pra mim, assim, ó, William, vai lá e pega o dinheiro, cara, senão vai dar problema pra mim. Porque eu coloquei você lá dentro, daí você vai acabar colocando, né, o linguajar é colocar ele no pau, né, colocar na justiça, enfim. Faça isso, meu pai também falou, tal, enfim. Resumidamente, ó, vou resumir pra você, ó. Esse cara enrolou meu irmão também depois, ficou sem pagar meu irmão aí uns 3 meses, lá pra frente, lá. Aí meu irmão colocou ele na justiça daí. Enfim, fazer o que, né? Eu não coloquei, porque era novo, né? Enfim. Saí de lá, fui trabalhar, trabalhei servindo de pedreiro, fiquei um tempo trabalhando, comecei a gostar de trabalhar, né? Falei assim, não, gostar de ter o dinheiro meu mesmo. Aí, esse negócio de empreender sempre foi uma vontade minha. Aí me recordo que eu fui trabalhar também em outros locais, fui trabalhar com funilaria, fui trabalhar com trabalhar de limpeza de. Não, eu lembro que eu fui primeiro, depois do serviço desse, eu fui trabalhar numa estrutura metálica. Estrutura metálica eu subia lá em cima, pintava, fazia um monte de coisa lá, né, na estrutura metálica. E depois da estrutura metálica, que eu fazia lá, soldava, fazia um monte de coisa, eu calma aí, gente, que eu já vou chegar quando eu vendi para a empresa do meu pai trabalhando na internet, sabe? Só tô contando um pouquinho da história. Daí eu fui trabalhando na estrutura metálica. Aí depois que eu saí da estrutura metálica, que lá, né, eu pedi para deu um problema lá, eu era molecão, falei: "Ah, manda embora logo". Mandaram embora, na verdade eu até pedi a conta. Aí eu entrei para trabalhar, era para entrar numa fábrica de jeans. Só que o que que aconteceu? Eu entrei para trabalhar eu saí da fábrica de jeans, olha bem, eu saí da fábrica de jeans para trabalhar numa uma marcenaria, porque eu estava fazendo curso de marcenaria e até mesmo que a minha profissão. Eu sou, né, marceneiro. E eu saí para trabalhar numa marcenaria. Quando eu saí para trabalhar na marcenaria eu ia ganhar 500 conto. E lá na fábrica de jeans eu ia ganhar em torno de uns R$ 900. Só que eu deixei, o cara ia me pagar menos como ajudante de marceneiro. Só que eu falei, não, eu quero aprender marcenaria. E eu abri mão de ganhar mais para trabalhar na marcenaria. E assim foi. Só que lá na marcenaria começou a gerar em mim um espírito de empreender. Então eu queria empreender. Eu queria ali. E eu comecei a fazer alguns servicinhos assim fora, sabe? Fazer um servicinho aqui, um servicinho ali, um servicinho cá, um servicinho lá, né? Na marcenaria tem como você fazer, porque tem o serviço de marcenaria vai ter muito, principalmente para você, se você quiser fazer às vezes ajustes na casa, fazer uma prateleira, às vezes alguém quer alguma coisa, sempre vai precisar. Marcenaria assim, tipo, se você tiver uma marcenaria boa, sem problema, sem nada, você sempre vai ter serviço, sabe? Sempre vai ter serviço para marcenaria. Não tem erro. Então, o que que eu fiz? Então eu peguei, saí entrei na marcenaria, comecei um tempo, aprendi o ofício de marceneiro, aprendi muita coisa, apanhei também para aprender, mas gostava muito, até mesmo foi um dos serviços que eu mais fiquei, foi em torno de 6 meses, né? 6 meses. Aí, o que que aconteceu? Quando eu saí da marcenaria, foi porque eu comecei a trabalhar por conta própria. Aí eu aprendi o ofício, fui trabalhar com um amigo meu. Aí a gente começou a trabalhar, só que a gente o que que a gente fazia? Dentro da marcenaria existe a parte de marceneiro, né, que faz móveis, e existe a parte artesanal, certo? A parte de que você faz peças menores, peças de para artesanato mesmo, caixinhas, mas você faz em quantidade legal. A gente começou a fazer e trabalhar junto, e eu lembro que eu já tinha saído da marcenaria, que daí o que que aconteceu? Começamos a trabalhar, tal, fomos fazendo. Aí a gente fazia muito, mas não tinha como vender, certo? E até essa pessoa que eu conheço, ela não gostava tanto de trabalhar assim, mas enfim. Começamos a lidar, fizemos alguns móveis, depois fomos mais para a parte de artesanato mesmo.
E começamos a fazer, vendia na região, não dava pra pagar nada. Eu lembro que eu gastava muito, nossa, eu, tipo assim, os acertos que eu tinha. Eu lembro que teve outras vezes de eu sair da marcenaria e ir para trabalhar na empresa e continuar investindo no negócio, trabalhando por fora, mas não dava certo. Era só apanhar, apanhar, apanhar. Aí o que que eu fiz? Daí teve uma vez que chegou um amigo dele, lá de uma cidade próxima aqui, e começou a falar assim pra gente, ó. Viu, vamos pra internet. Eu falei, opa, vamos pra internet? Como assim? Só que eu era muito braçal, eu achava que tudo era braçal, né? E ele foi pra internet. Ele começou a acessar lá os sites, né? Começou naquele tempo Magento. Ele falou assim, lida com Magento. Magento é uma estrutura, uma plataforma tipo WordPress. Não sei se você conhece isso, mas enfim. Faz a sua loja online, começa a divulgar tal, começa... Enfim, aí, cara, começou a postar e começou a trabalhar. E começou a chegar pedido, começou a chegar gente querendo comprar os produtos. Aí ela falou, opa, então o negócio dá certo. Mas enfim, para resumir, para eu chegar lá no ponto, para esse vídeo não ficar longo, para eu chegar no ponto que eu falei do meu pai, o que que aconteceu? Eu comecei a aprender também a mexer na internet. Com muito custo, fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Aí eu me lembro que eu desfiz essa parceria com esse rapaz. Desfiz, nem não quis nem saber. Montei para mim no fundo de casa. E eu deixava o telefone na sala de casa. Deixava lá. Aí tocava o telefone. Aí eu atendia, a pessoa falava. Não era celular, não tinha. Eu geralmente deixava o telefone fixo no site para a pessoa ligar direto, né? Eu tinha um telefone fixo que eu pagava aqui. Aí, uma vez, eu saí. E meu pai, ele atendia o telefone, meu. Meu pai atendia o telefone. Ele pegava, tipo, eu falava pro meu pai, pai, não tem telefone, cara. Telefone da loja, se não tiver ninguém, for você não souber atender. Aí ele pegou e um dia eu saí. Alô? É... Ah, tá, eu queria comprar tal 6.000 peças de tal peça aqui. Daí meu pai falou assim, mas da onde que é que fala? É de tal empresa. Aí beleza, né? Eu não tava lá. Daí meu pai falou, viu? Quando eu cheguei lá em casa, lá, meu pai falou assim, ó, viu? Tal empresa ligou pra você. Daí eu falei, ah, pai, é a empresa aqui perto, você era encarregado lá na empresa. Lá. Falou, é lá mesmo, lá, é pra você ir lá fazer o orçamento de 6.000 peças. Eu falei, putz, cara. Eu pensei assim, putz, cara, eu tô vendendo pra empresa que meu pai era encarregado. Cara, isso tipo assim, desenvolveu dentro do meu pai um certo assim, poxa, realmente deu certo mesmo aquilo que ele tá fazendo. Então ele tá conseguindo um dinheiro legal. E realmente isso daí, cara, mudou assim. Foi o dia que eu vendi pro meu pai assim, vendi pra empresa do meu pai, entendeu? Meu pai era encarregado. Tipo assim, isso deu um. Não que eu, na verdade, eu não vendi. Na verdade, eu eu acabei fazendo um orçamento para eles de mais de, tipo assim, 20 mil reais. Mas não deu muito certo, não foi para frente e tal, devido, né, devido à produção. Não tinha como, né, atender a empresa era grande, mas enfim. Eu consegui fazer um orçamento com a empresa do meu pai. Eu falei assim, então se eu conseguir fazer com eles, eu posso fazer com outras empresas. Então a internet, ela consegue fazer isso com você. A internet consegue chegar aonde você não pode chegar, tá? Essa é a potencialidade da internet. Se você soubesse, você entraria mais nisso. Então eu convido você, se você quer saber mais, quer saber mais coisas, tá? Você quer, deixa seu like, se inscreve nesse canal. Eu quero sempre te ajudar, principalmente a você ter crescimento, tanto financeiro, quanto crescimento empreendendo, quanto crescimento pessoal, porque hoje tem muita gente precisando de crescimento pessoal, sabe? Foi uma das coisas que eu lutei, que eu tipo assim, cara, saber trabalhar as fontes de renda, porque naquele tempo foi muito bom isso, foi muito bom eu ter vendido, quase vendido para a empresa do meu pai, mas eu não tinha crescimento pessoal, eu achava que eu já era o bom, mas não é. Você tem que, você tem que ter fontes de renda. Você tem que saber trabalhar com a internet. Você tem que saber que todo dia você tem que trabalhar. Você tem que saber que todo dia você vai aprender coisas novas. E assim foi, tá? Gente, espero, né, poder ter
ter ajudado. Que se esse vídeo foi bom para você, deixe seu like, se inscreve no canal, tá bom? Isso daí vai nos ajudar demais. Mas fica a seu critério aí, tá bom, gente? Convido você a cada vez mais aprender mais sobre o mundo online, porque no mundo online, como disse Bill Gates, haverão no futuro as empresas que estão fora estão nos negócios dentro da internet e as pessoas que estão fora dos negócios, porque tudo vai ficar online, tá certo, gente? Falou, tchau, tchau, gente, até um próximo vídeo.